Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque, vamos orar. Não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, dá seu like, compartilhe e comente. Nós vamos ver nesse estudo sobre um homem que deixou o apóstolo Paulo muito entristecido. Nós vamos ver logo após a vinheta. Você já ouviu falar sobre Demas? Demas, ele era um companheiro do apóstolo Paulo, mas ele não foi fiel. Ele deixou o apóstolo Paulo sozinho, justamente quando mais o apóstolo Paulo precisava dele. Vamos ao tema de hoje? Aprendendo sobre Demas, não abandone o teu chamado. O nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. É o próprio apóstolo Paulo falando que Demas o tinha abandonado. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas mostra que ele esteve presente no ministério de Paulo como cooperador e como companheiro. Demas pode ser uma abreviatura de Demétrio. Em hebraico significa aquele que se consagrou, já em grego é consagrado a Deméter. Deméter é a mãe terra, mas também pode ter o significado de popular. Demas, ele demonstrou por algum tempo um comprometimento com o reino de Deus. Ele estava perto do apóstolo Paulo, ele estava junto com o apóstolo Paulo. Filemão, capítulo 1, verso 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. É Paulo falando. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha só, Demas era cooperador do apóstolo Paulo. Colossenses 4,14 ainda fala assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então nós vimos esses dois versículos, são os versículos que mencionam sobre Demas. Ele conviveu com Lucas, Epáfras, Marcos, Aristarco, ou seja, ele conviveu com homens de Deus. Quantas vezes Demas presenciou Deus usando Paulo? Imagina o quanto ele teve de proveito em conviver com esses grandes homens de Deus. Ele deveria ter presenciado muitos milagres acontecerem. Mas segundo os teólogos naquela época, era tempo difícil, era perseguição terrível. Era justamente quando o imperador Nero estava culpando os cristãos de terem incendiado a Roma. Imagine o nível da perseguição, não é igual à nossa. Ao contrário, né? Mateus 5,10, o próprio Jesus, na bem-aventurança, ele fala assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, olha só, o próprio Jesus fala: vocês vão ter perseguição, mas vocês serão bem-aventurados, porque o que nos está reservado, o que nos está proposto, é o reino dos céus. Lembra, aqui as coisas são passageiras. 2 Timóteo 3,12. Paulo fala assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É verdade, você já parou para pensar? Eu não sei se você foi quando criança crente, que eles zoavam com você, brincavam, faziam gozação. Por quê? Porque você era crente. A gente tinha cada apelido, né? Mas não nos fez desistir. 2 Timóteo 4,6, Paulo fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que não ia demorar para ele se encontrar com o Senhor, para ele morar com o Senhor. Isso não assustava ele, ao contrário. Olha o que diz ele em Filipenses capítulo 1, verso 20 a 21. Aguardando com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então vocês imaginam, Paulo, ele sabia o que estava para acontecer, mas ele não tinha a vida dele por preciosa, ao contrário, ele procurou ser usado por Deus aqui nesta terra. Naquele tempo, nesse tempo onde Nero estava perseguindo os cristãos e colocando a culpa nos cristãos de algo que os cristãos não tinham nada com isso,
muitos foram dispersos. Paulo fala em 2 Timóteo 4, verso 10 e 11, Crescente é o nome de alguém, tá? Para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Por quê? Porque Demas tinha abandonado ele, só tinha ficado Lucas lá. Mas a gente vê que Paulo já havia passado por muitas situações, por muitas dificuldades, por muitas tribulações, naufrágio, açoite, apedrejamento. Mas Paulo, mesmo com tudo isso, ele não se deixou dominar, ele não desistiu, ao contrário, tudo o que aconteceu de ruim com a carne dele, com o corpo dele, não tirou dele o brilho do amor de Jesus. Ao contrário, ele se envolveu mais e mais com o evangelho. Agora imagina Demas, alguém que não tinha esse comprometimento sincero, né? Como ele ficou vendo tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Segundo Coríntios 4, 8 e 10, Paulo fala assim, fala um pouco da tribulação que ele passou. Em tudo nós somos atribulados. Olha o termo em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Realmente tem coisa que acontece com a gente que a gente fica até, né, com a boca aberta. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então a gente vê, Paulo, ele era um homem que ele podia ter sofrido muito, ele sofreu muito na verdade, só que nada ele deixou separar ele do amor de Deus. A certeza de Paulo era muito nítida, segundo Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Às vezes você está aí reclamando de alguma dificuldade que você está vivendo, de algum sofrimento que você presencia ou até mesmo participa, mas olha o que Paulo fala, a nossa tribulação aqui, ela é momentânea, ela passa, mas ela produz um eterno peso de glória muito excelente. É motivo de Paulo falar mesmo, não nos desfalecemos, ou seja, não desanimamos. E a gente vê Demas, né? O próprio apóstolo Paulo fala assim, ele amou o presente século. Amar o presente século foi a característica que Paulo conseguiu para falar o que fez Demas o abandonar. Ou seja, ele buscou, Demas buscou seus próprios interesses. Ele não tinha Deus como prioridade. Mesmo vivendo tudo, vendo tudo o que ele viu, Deus não foi a prioridade dele para divulgar o evangelho, para viver o evangelho. 1 Coríntios 10 e 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Não adianta eu querer viver o evangelho, mas só pensar em mim. Ao contrário, eu tenho que pensar no outro. Foi assim que Jesus nos ensinou. Por isso que Jesus morre na cruz. Já pensou se Jesus fosse pensar no sofrimento que ele ia passar naquele momento? Na angústia que iria acontecer? Ele não se dava, ele não se entregava, porque como humano, a gente pensar já é assim até meio insuportável. Agora imagina ele viver e sabendo que ele viveria. Filipenses 2 e 21. Porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Nós devemos ter em mente que nós somos do Senhor Jesus. Nós temos que viver para a glória dele. Nós temos que ter uma dedicação na nossa vida para ele. Enquanto vivermos aqui nesta terra, buscando unicamente nossos próprios interesses, nós não vamos estar agradando a Deus. Já ouviu falar em crente meia boca? É mais ou menos isso, eu faço de conta que eu sirvo ao Senhor e os outros acham que eu sirvo ao Senhor, eu me engano e eu engano os outros, mas não é assim. Mateus 16 e 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então, para vivermos uma vida verdadeira com Cristo, não posso viver eu, não pode ser o eu, tem que ser Cristo, tem que ser para a glória de Deus. E assim a gente vai aprendendo com Paulo. Quando Paulo fala que Demas abandonou o próprio mundo, abandonou ele por amor ao mundo, né?
é justamente isso. Demas, ele teve por prioridade os desejos dele, a vida dele, e a gente vai ver algumas hipóteses. Mas antes disso, quando fala que ele abandonou e foi para Tessalônica, olha que Lucas 9,62 diz. Ao que Jesus lhe asseverou, olha, advertiu com severidade. Ninguém que coloca a mão no arado fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Nós não sabemos se Demas ele era original lá de Tessalônica. O que nós sabemos é a informação que Paulo fala. Ele pode ter se envolvido com algo, alguém, né? Algo aconteceu. Mas nós que colocamos a mão no arado, que nos consagramos ao Senhor, nós temos que estar atentos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, o diabo ele quer nos trazer distrações, ele quer nos afastar do nosso foco, do nosso objetivo. E quem que tem que ficar atento? Somos nós, o Senhor nos ajuda. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, olha só, minha alma, é a alma do Senhor, não se agradará dele. Então nós paramos um pouquinho e pensamos, eu não posso amar esse presente século, porque o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Então eu quero mais é servir a Deus e vamos tocando, né? Vamos nos envolvendo com as coisas que agradam a Deus. Algumas suposições porque Demas voltou. É interessante, tem assim umas 6 suposições, eu quero começar com a primeira. Alguns teólogos acreditam que Demas ficou com medo quando ele viu a situação de Paulo e que Paulo seria condenado à morte. Essa é uma hipótese. Outros acham que ele queria ter uma vida mais confortável, sem correr perigo de morte, porque, poxa, servir a Cristo, né? Eu posso morrer, pode acontecer comigo o que aconteceu com Paulo, não quero, né? É outra hipótese. Outros já dizem que ele não estava com o coração dedicado, porque se tivesse com o coração dedicado, ele iria olhar para Paulo, iria ver a necessidade de Paulo, ele iria ser piedoso com Paulo, ele iria querer estar com Paulo até o fim. Deuteronômio 10:12, olha só o que o Senhor nos ensina. Agora, portanto, Israel, o que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, eu gosto muito dessa palavra, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós devemos ter amor reverente, temor do Senhor, andar com o Senhor, caminhar com o Senhor aqui nesta jornada e dar tudo certo. Romanos 12:9 diz assim, o amor seja sem qualquer fingimento. Lembra que uma das hipóteses era que Demas, ele estava com o apóstolo Paulo, mas ele não estava com um coração verdadeiro diante de Deus? Então nós precisamos focar, nós precisamos olhar para o Senhor. Demas, enquanto esteve com o apóstolo Paulo, ele esteve também com outros homens. Lembra que eu falei? Com Lucas, né? Marcos, autores do Evangelho. Gente, ele presenciou muita coisa, mas ele não se deixou ser dominado pelo Espírito Santo. Ao contrário, o eu dele ficou sempre em alerta, sempre esperto. E a hora que ele deu vazão ao eu dele, ele decepciona o apóstolo Paulo e o abandona. Hebreus 12:1 fala assim, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Que tremendo quando você vê esta fala. Olha, a gente até pode uma hora ou outra dar uma embaraçadinha, mas aí logo o Espírito Santo mostra para nós. Então o que nós fazemos? Opa, vamos voltar o foco, vamos correr no caminho do Senhor, vamos fazer o que o Senhor colocou para nós fazermos. Outra hipótese é que Demas abandonou Paulo porque ele não tinha prazer na palavra. Ele aprendia tanto com o apóstolo Paulo, a gente come as palavras, a gente se regozija nas palavras, mas esse brilho, esse desejo estava faltando em Demas. Salmo 119, 143, o salmista fala assim, sobrevieram-me angústia e tribulação. Todavia,
teus mandamentos são a minha delícia. Não se compara com a angústia e a tribulação de Paulo, né? Até mesmo da tristeza de Demas ver lá o que estava acontecendo com Paulo. Mas abandonar era porque estava faltando os mandamentos do Senhor ser a delícia da vida dele. Amando o presente século também pode ser considerado por alguns teólogos porque ele perdeu a alegria da salvação. Ele estava acostumado andando com Paulo, vendo as coisas, e ele não estava mais empolgado. A salvação para ele estava sendo assim, tanto faz quantos crentes mornos nós conhecemos. Na verdade, quantos Demas nós conhecemos. Mas olha Salmo 119, 174. Eu anseio por tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu maior prazer. É por isso que em todos os estudos nós procuramos focar e trazer para você quão importante é você se alimentar da palavra, você meditar na palavra, você ansiar, você desejar a salvação do Senhor. A hipótese mais aceita pelos teólogos é que Demas ele abandonou o apóstolo Paulo justamente no momento que ele mais precisou da sua companhia, foi por amar esse presente século, por amar a própria vida. Foi a atração que Demas teve, foi a distração que o diabo deixou ele se envolver, e Demas, ele simplesmente foi viver para a satisfação própria. Demas está sendo representado por aquele homem que foi amante de si mesmo. E o Senhor, ele nos ensina sobre isso. Mas sabe, como diz a palavra, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos ver a característica desses homens, segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Porque haverá homens amantes de si mesmo, olha só. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. É interessante que Paulo fala assim, destas pessoas, afasta-te. E a gente para um pouquinho, quantas características dessa que eu disse nós podemos encontrar em Demas? Quando ele abandona o apóstolo Paulo justamente num momento muito difícil. Você olha assim, tá? Nós vivemos com muitos Demas, mas nós não podemos ser esse Demas. Então, que o Senhor Jesus, ele nos ajude a não nos embaraçarmos com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida. Ao contrário, que o Senhor Jesus nos ajude a estarmos sempre alertas, sempre prontos, sempre atentos, e que nós não venhamos desanimar com as dificuldades, com as lutas, com as tribulações, nem desistir, mas ao contrário, cumprirmos a vontade de Deus. Hebreus 10:36 diz assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Então é necessário perseverança, é necessário ir até o fim. Não sabemos, a Bíblia não fala se Demas se arrependeu, se ele retornou, não fala. Mas uma coisa ele deixou bem claro, ele deixou o apóstolo Paulo triste com o que ele fez. Que o Senhor Jesus nos ajude a perseverarmos, que o Senhor Jesus nos ajude a não nos envolvermos, a não nos embaraçarmos com esta vida, porque a vida, ela é passageira. Que o nosso foco possa sempre estar em agradar e servir ao Senhor. Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.